Tá, ó, quando os antecedentes, né, que falam que foi no século XIX, a Europa ela estava num período de grande entusiasmo por conta das inovações tecnológicas da Revolução Industrial e essas mudanças beneficiaram principalmente os membros das elites das grandes cidades. Só que essa época ela também foi marcada por rivalidades entre as potências europeias. Aí, durante as últimas décadas do século XIX, a Alemanha ela teve um grande crescimento industrial e teve também um rápido desenvolvimento da marinha mercantil e de guerra. Aí, com esse crescimento dela, esses fatores contribuíram para os conflitos entre ela e as outras principais potências, que eram a Inglaterra e a França. Nessas disputas, eles queriam os territórios coloniais na África, o crescimento, eles também buscavam mercados consumidores para os seus produtos e também novas fontes de matéria-prima para suas indústrias. Deixa eu ver o que mais. E aí esse desenvolvimento também estava bastante ligado às tensões nacionalistas, que teve o crescimento, a indústria armamentista desempenhou um grande papel, pois cada potência queria demonstrar o seu poder. A história nacional. Oi? Foi que eles dividiram lá os territórios e eles teve a parte do lado do neocolonialismo, né, que eles justificavam isso porque eles eram brancos e eles eram superiores a todo mundo. Aí o crescimento do nacionalismo. O outro fator que contribuiu para ampliar as tensões foi o nacionalismo, que era um sentimento de tipo de pertencer àquilo. E esse sentimento estimulou a formação de nações imperialistas que queriam expandir o seu território. Aí eles queriam dominar politicamente outras nações. Na França, esse sentimento do nacionalismo era como se fosse uma revanche, porque na Guerra Franco-Prussiana eles perderam para os alemães a região da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em minérios. Também isso, o nacionalismo deu origem a alguns movimentos, como o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Eles queriam unir uma mesma nação com povos de uma mesma etnia, mas de países diferentes. O pan-eslavismo ele era liderado pela Rússia, que era a União dos Povos Eslavos, e o pan-germanismo era liderado pela Alemanha e pregava a união dos povos de origem germânica. Agora é para a parte do estopim da Primeira Guerra. O estopim foi quando o Francisco Ferdinando, que era um arquiduque austríaco, e sua esposa foram mortos por um nacionalista sérvio, quando eles foram visitar a cidade de Bósnia. Porque no início do século, vários países da Península Balcânica eles eram dominados pelo Império Turco Otomano. E aí, nessa região, vários movimentos nacionalistas e, e conflitos pela independência dos países aconteceram. E aí, o do Império Austro-Húngaro, eles tinham interesses econômicos na região, e os sérvios, eles queriam formar um estado, que era a Grande Sérvia. Foi o que Francisco Ferdinando foi o que morreu. Aqui está escrito: foram mortos por Gavrilo. Como a morte, né, teve a morte dele, aí quando isso aconteceu,
o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, e foi aí que começou a guerra. Aí, quando a guerra foi declarada, vários países aliados se mobilizaram. Aí a Rússia, que era aliada da Sérvia, ela movimentou suas tropas. E a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, ela interveio, ela falou para a Rússia, exigiu que a Rússia desmobilizasse as tropas. Só que como a Rússia não respondeu, não houve resposta, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia. Eles se organizavam tipo, em a potência da Entente e as potências centrais. As potências da Entente eram a Rússia, a França e a Grã-Bretanha, e as potências centrais eram o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália. Só que a Itália, no começo ela estava neutra, e depois, a partir de maio de 1915, ela passou a apoiar o bloco das potências da Entente. Aí agora sobre as fases da guerra. Ela foi organizada em duas fases, que foi a Guerra do Movimento e a Guerra de Posição. A Guerra do Movimento, ela foi marcada o enorme deslocamento das tropas, né, alemães e francesas, que foi quando teve a invasão alemã à Bélgica e Luxemburgo, e que marcou essa primeira fase. A segunda fase foi conhecida como Guerra de Posição ou Guerra de Trincheiras, que durou até o final do conflito, e ela se iniciou com a instalação de trincheiras, que possibilitava condições de combate no final da guerra. Pera, eu não... Aqui tava falando que... Eu sei responder essa, por incrível que pareça. Água. É porque era meio difícil de entrar pela França, e como eles não conseguiram invadir Paris, era mais fácil entrar pela Bélgica. Então, por isso que eles invadiram a Bélgica, para assim poder entrar na França. Porque tem uma área muito difícil lá na França, que eu não me lembro o nome, mas tem tipo uns paredões enormes que impossibilita, é muito difícil de passar por lá. Aí aqui fala sobre as trincheiras, né? Que eram onde os soldados ficavam, e tem como elas